Graça e paz, queridos irmãos, estamos de volta trazendo novamente ao nosso convívio, à nossa rotina durante esse período de recesso de carnaval, a nossa porção bíblica diária. A visão é que eu e você tenhamos uma alimentação à parte daquilo que Deus quer que a gente tenha como base de alimentação, que é a sua palavra. Fique atento, porque eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. A palavra que eu quero trazer hoje, meditar com você, é justamente em duas palavras que na língua portuguesa, na gramática, uns chamam de parônimos, né? Palavras parônimas, palavras que são parecidas no escrever e às vezes até parecidas na pronúncia. Mas não quero falar sobre língua portuguesa e nem tampouco sobre gramática. O que eu venho falar com você e falar para você é da palavra de Deus aos nossos corações. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 4, no versículo 18, Paulo fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nos prendendo às coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que a gente não vê, elas são eternas. O que Paulo estava me falando e que a gente está em um meio de turbulência nesse mundo atual, vivendo dentro de uma convivência entre aqueles que são espirituais e aqueles que são completamente naturais, a gente vê duas coisas acontecendo, das quais eu quero denominá-la como coisas ou terrenos estáveis e terrenos instáveis. Terrenos estáveis são os terrenos firmes, são terrenos convictos, e instáveis são aqueles que oscilam, aqueles terrenos que realmente não dão consistência. São como se fosse um mangue, entre você andar em um mangue e andar justamente em terra firme. Assim é o mundo que a gente vive. A atualidade está mostrando, não apenas lá no mundo do convívio natural, onde os homens, as pessoas, não têm consistência na sua fé, onde as coisas que estão acontecendo estão influenciando o que tem dentro dos homens. E, na verdade, a igreja, ela vive dentro de aliás, a igreja caminha em um terreno estável, em um terreno firme, chamado Cristo. E o mundo caminha em um mangue, caminha em terreno instáveis, onde pisam e afundam. Se você prestar atenção, as coisas desse mundo influenciam diretamente as pessoas naturais em seu comportamento. Mas, diferentemente daqueles que servem ao Senhor, as coisas que estão dentro do cristão precisam influenciar a ambiência onde eles estão, onde nós estamos. Precisa influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque o nosso terreno, ele é firme, porque o nosso caminho, o nosso terreno se chama Cristo, nos dando convicção daquilo que somos e daquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Uma coisa muito interessante é saber que quando eu falo de estável, eu falo de um terreno firme, onde não dá para se ver com os olhos carnais. E quando eu falo de terrenos instáveis, eu falo de caminhos que não dão segurança, mas que dá para você enxergar, mostrando que o mundo e a caminhada espiritual são completamente diferentes. Como assim? Você caminha em um caminho que você não vê, mas o mundo caminha em um caminho que se vê. E o caminho que se vê é perigoso, porque, como diz Paulo em sua palavra, são caminhos temporários que logo acabam, mas nós caminhamos em um caminho que a gente não vê, mas são caminhos eternos. Paulo fala mais uma vez, eu quero trazê-lo nessa porção diária, quando ele diz que ele não seguia mais por vista, mas seguia por fé. A visão humana é um terreno instável, mangues, lama. A fé é um caminho, é um terreno estável, firme, que dá para caminhar com segurança, e essa segurança é o Senhor. Que nesse período você e eu possamos caminhar convictos de que as mãos do Mestre
e as mãos do Mestre estão nos segurando por cima, ainda que o terreno que a gente caminha também é bem firme, porque Cristo é o nosso caminho. Deus abençoe você, Deus abençoe neste domingo a sua circunstância.